Então, boa tarde a todos. Dá início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Essa é uma aula síncrona para a turma 1 e assíncrona para a turma 2. Nessa aula de hoje a gente vai finalizar o primeiro capítulo do Capital com a discussão sobre o fetichismo da mercadoria, que é a última seção desse capítulo. Né? E aí nas próximas aulas a gente vai começar a discussão dos capítulos 2, 3 e, enfim, vamos encerrar no capítulo 4, o conjunto de capítulos que vão ser cobrados na primeira prova. Bom, essa discussão aqui sobre o fetichismo na mercadoria é uma discussão extremamente complexa, né, que tem uma, digamos assim, uma base filosófica por trás dela, mas que, apesar de seu grau de complexidade ser elevado, nos ajuda a entender vários fenômenos, né, de nossa sociedade, né, e particularmente de nossa economia. Então, acho que essa discussão vai ser bastante válida, né? Porque essa discussão do fetichismo, ela tem uma série de implicações, inclusive é uma discussão bastante atual. Mas a gente vai ver isso com o decorrer da análise. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui antes de começar a exposição, né? Vocês têm ideia do que significa a palavra feitiço? Alguém já estudou a respeito do fetichismo da mercadoria, etc? Alguém tem o significado da palavra feitiço? O que é que vocês me dizem? Podem responder pelo áudio ou escrever aí no... Fetiche, professor? Sim, feitiço. E algo estaria ligado ao desejo? Você gostaria, ou você se imagina de desejo? Muito boa resposta. Feitiço, né, no imaginário popular, está associado realmente ao desejo. Né? Quando a gente fala, eu tenho um fetiche por tal coisa, é porque a gente deseja bastante aquela coisa. Correto? Não é isso? Tem Sim, fetiche sim. por isso ou por aquilo, etc. Né? Então, normalmente está associado à ideia de desejo, enfim, principalmente um desejo intenso, né, por algo. Mas, enfim, o sentido da palavra feitiço, né, nós vamos trabalhar aqui nessa discussão de economia política, não é esse sentido que a gente conhece e que é proveniente do senso comum, do imaginário popular, etc. Não? Então, o que significa feitiço? Né? Qual é o sentido, né, que a gente está discutindo? Quando a gente fala de fetichismo da mercadoria, está se referindo ao quê? Né? Qual é o sentido aí da palavra feitiço? Mercadoria, nós já sabemos, né, nós já estudamos, né, o conceito de mercadoria, mas e a palavra feitiço? Ela significa o quê? Né? Qual é o sentido aí, né, principalmente para essa discussão de teoria econômica? Bom, o sentido, viu, Jabs e os demais, né, que a gente vai utilizar aqui ao longo dessa exposição dessa aula, é de que o fetichismo, né, ele tem que ser compreendido como uma espécie de culto que se presta a objetos inanimados, atribuindo-lhes poderes sobrenaturais, místicos, etc. Então, quando a gente está se referindo à palavra feitiço, está se referindo a esse culto, né, que se presta a objetos inanimados. Então, o sentido de feitiço que eu estou trabalhando aqui é exatamente esse. Eu vou até dar uma olhada aqui rapidinho, né, no dicionário online,
para ver qual é o sentido que tem nos dicionários. Aí tem dois significados, né? Eu vou ler aqui para vocês. Vou até projetar para ficar na gravação, né? Facilita aí para vocês. Então, vou projetar aqui, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Feitiço tem dois significados. Objeto ou parte do corpo que pode ser erotizado para satisfazer os desejos de alguém. Que foi mais ou menos o sentido, né? Que o Jabes, né? Apresentou, né? Na hora que ele foi questionado, né? Não é isso, Jabes, mais ou menos? Isso mesmo. Né? E tem o segundo sentido, que diz respeito ao seguinte: objeto que se cultua por supostamente possuir um valor mágico ou sobrenatural. Objeto com características mágicas. O sentido aqui, que eu vou trabalhar de feitiço, né, da mercadoria, não é esse primeiro aqui, que é o objeto ou parte do corpo que pode ser erotizado, mas sim o sentido de um objeto que se cultua por supostamente possuir um valor mágico ou sobrenatural, ou ser um objeto com características mágicas. É esse sentido que a gente vai trabalhar aqui, do ponto de vista da teoria econômica, da economia política de Marx. Então, quando eu falo em fetichismo na mercadoria, né, eu estou me referindo ao fato, né, de que as mercadorias, e particularmente, né, o dinheiro, né, ele é visto, né, ou ele é um objeto com características mágicas, né, ao qual se atribui, né, como está aqui, né, poderes inanimados, né, poderes sobrenaturais, místicos, etc. Então, de alguma forma, quando Marx começou a estudar o capitalismo, né, ele percebeu que as mercadorias em geral, e particularmente, né, o equivalente geral, que também é uma mercadoria, que é o dinheiro, são feitiçizados. São objetos com propriedades mágicas, sobrenaturais, místicas, etc. Né? Então, de alguma forma, para Marx, né, tanto as mercadorias quanto o próprio dinheiro, que também é mercadoria, eu já expliquei para vocês, né, só que é uma mercadoria especial, né, que tem um monopólio, né, servir como equivalente geral da economia mercantil, da economia capitalista. Essas coisas, esses objetos, né, mercadoria, dinheiro, um passe de objeto, de alguma forma são cultuados na nossa sociedade. Né? Então, de alguma forma, o Marx chegou à conclusão de que os indivíduos, na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, né, prestam culto tanto ao dinheiro quanto às mercadorias em geral. Então, é esse sentido aqui que a gente vai discutir, né? É nesse sentido que a gente vai discutir o fetichismo, né? Tentando explicar do que se trata o fetiche, né? E qual é a fonte do fetiche, né? Por que ele é produzido na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, né? Por que os indivíduos prestam culto a coisas inanimadas como as mercadorias e o próprio dinheiro, né? Porque essas coisas são vistas como objetos, né, portadores de propriedades especiais, digamos assim. Não vou nem dizer mágico, mas especiais. Então, é nesse sentido que vai se caminhar a discussão. Né? Ficou claro para vocês, pelo menos até esse momento,
significado aqui que vai ser, né, que eu vou trabalhar para fazer a discussão sobre o fetichismo da mercadoria. Ficou, né? Então, é exatamente isso, viu, Leonardo e os demais? É nesse sentido que a gente vai trabalhar, não no sentido de, né, objeto que pode ser erotizado, alguma coisa assim do tipo, né? Mas no sentido de um objeto com propriedades especiais, mágicas, místicas, sobrenaturais, né? A qual os indivíduos prestam culto, né? Na ficção, né? Eu posso citar vários exemplos de objetos inanimados, né? Nos quais os indivíduos prestam cultos, né? Homenagens, né? Ou se atribui a esses objetos propriedades mágicas, sobrenaturais e por aí vai. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês conhecem o personagem de Lanterna Verde, da DC Comics? Alguém conhece? Conhece, né? Então, conhece, né? Pois bem, qual é a fonte de todo o poder do Lanterna Verde? Vocês sabem. Qual é a fonte de todo o poder dos Lanterna Verdes? Os anéis, não é isso? Não é isso? Não é aquele anel? Se um anel ele é uma pessoa comum, correto? O personagem lá, por exemplo, do Hal Jordan. Né? Então, esse é um exemplo clássico da ficção, do sentido que eu estou querendo aqui que vocês compreendam do feitiço. Né? Então, se atribui a esse objeto, né, propriedades mágicas, místicas. Né? Então, por exemplo, a força dos lanternas verdes provém do anel. São vários lanternas verdes, várias lanternas, né? Tem o verde, o vermelho, o branco, etc, etc. Vocês conhecem, né? Enfim. Mas, particularmente, dos mais famosos, né, que são lanternas verdes, é aquele anel, né? É verde, né? Enfim. E aí, somente alguns seres têm, como se diz, podem utilizar o anel, né? E se de usufruir dos poderes do anel, né? Como é o caso do Hal Jordan, por exemplo, né? Um dos personagens. Tem outro agora que eu me esqueci. Vou pegar um outro exemplo da ficção, tá bom? Vou pensar aqui um outro exemplo da ficção. O Thor, né? O Thor, todos vocês conhecem. Apesar de ele ser um ser poderoso, né? Mas o martelo, né? Potencializa toda a força que ele tem, né? Potencializa toda a força que ele tem. E para você poder empunhar o martelo, você tem que merecê-lo. Correto? Vocês conhecem essas histórias, né? Vocês poderiam responder aí? O Leonardo já vi que é é um nerd, né? Mais ou menos igual a mim, assim, né? Então todos sabem, né? Vocês viram que aquele personagem, aquele capítulo não, no mundo dos filmes Vingadores, né? Tentaram até empunhar o martelo, né? É só o Capitão América que fez o martelo se mexer um pouquinho, né? Enfim. O próprio Hulk não consegue segurá-lo, né? Ele consegue tirar do chão por causa da força dele, mas não consegue segurá-lo como o próprio Thor, né? Que é merecedor, né? Vocês conhecem bem a história do Thor, né? E aí pode, enfim, citar enfim, vários personagens, né? Em que o poder desses personagens, né? Toda a força que eles têm, todo o poder que ele tem de magia, etc., provém sempre de algum objeto, né? Algum objeto inanimado. Então, esses são exemplos da ficção. Esses são exemplos da ficção. Tá?
Deixa eu ver se eu me lembro aqui mais de algum, sem ser eles dois. Alguém lembra aqui mais alguém? Sem ser o Thor e o Lanterna Verde? Alguém lembra? Não, né? Então, pois bem. Na sociedade burguesa, na sociedade capitalista, né? No domínio dos fenômenos econômicos, também há um, há um processo semelhante, certo? Só que esse feitiço do dinheiro e da mercadoria, ele não é pura ficção, como é o caso, né, do anel lá do Lanterna Verde e o do martelo do Thor. Então, essas propriedades, digamos assim, entre aspas, mágicas, né, não são pura ficção, como no caso desses heróis, dos heróis já citados. Esse feitiço é real, não é pura ficção. Então, o feitiço das mercadorias e do dinheiro, que também é mercadoria, né, trata-se de algo real, algo que não é ficcional. Então, isso é bom chamar a atenção, né, desse aspecto, porque toda a complexidade que envolve essa discussão normalmente está associada à incompreensão do sentido, né, da palavra fetiche. Então, como nós vimos aqui, fetiche vai ser um culto que vai se prestar a objetos inanimados, atribuindo poderes sobrenaturais, místicos, etc. Historicamente, essa palavra, né, foi empregada pela primeira vez em 1756 pelo escritor francês Charles de Brosses. Tá? E a origem, né, da palavra deriva do português, feitiço, que foi o que o Jabs acabou de falar aí né, no chat, tá? Então, associado a esse segundo sentido, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui, o feitiço, né, nas mercadorias, está associado à ideia de feitiço. Então, o que o Marx está querendo dizer é o seguinte, que as mercadorias e o dinheiro nos enfeitiçam, dadas suas propriedades especiais. Né? Dadas suas propriedades especiais. Né? Entre aspas, propriedades mágicas, entre aspas. Que aqui não é propriedade mágica, como é o caso do anel do Lanterna Verde. Aqui trata-se de um fenômeno concreto, não um fenômeno fictício. Não é mera ficção. Não trata-se de um fenômeno real. Então, Marx diz que o dinheiro, as mercadorias em geral, né, elas nos enfeitiçam dadas certas propriedades que essas coisas adquirem na sociedade burguesa. Né? As coisas adquirem na sociedade burguesa. E aí, voltando aqui, né, a origem, né, do emprego da palavra, que deriva do português, como eu já chamei a atenção, inicialmente, né, o emprego dessa palavra era relativo aos cultos africanos e seus símbolos que deixavam, né, os colonizadores, né, lá por volta do século XVIII, impressionados. Vocês já viram aqueles bonecos de voodoo? Já viram? Filmes? Hein, pessoal? Interajam, pessoal, por favor. Né? Então, o que é que acontece lá no boneco, ou no filme? Né? Coloca o cabelo da pessoa, não é isso? E aí, por exemplo, né, tá com um boneco lá que é uma réplica da pessoa, né, em miniatura, obviamente, né?
a miniatura da pessoa, né? E aí você espeta o boneco e a pessoa sente dor, né? No local onde foi espetado. Por exemplo, se espetar no braço, né? Isso, a pessoa sente dor no braço, né? Se for na perna, ele vai sentir uma dor na perna, né? Se for na barriga, uma dor na barriga, né? Se for, enfim, na cabeça, vai sentir né? Alguma dor na cabeça, e por aí vai. Correto? E aí a gente vê em filmes, né? Aqui, por exemplo, né? As pessoas começam a espetar o boneco em várias partes do corpo. Nas pernas, nos braços, né? No abdômen, né? Na parte do peitoral, no pescoço, na cabeça. Aí a pessoa real sente a dor, né? Em cada uma dessas partes do corpo. É isso que a gente vê em filmes, né? Filmes de aventura, principalmente, tipo Indiana Jones, isso que tinha isso nos filmes antigos da década de 80, né? Então, o emprego da palavra, né? Com esse sentido de feitiço, né? Que começa lá no século XVIII, é relacionado exatamente a essa prática. Era muito comum nos cultos africanos. Não? Então, essa prática, então, esses bonecos de voodoo aqui eram símbolos do fetiche. Né? Então, acreditava-se que, ao espetar o boneco, a pessoa real, né, sentiria alguma dor, alguma parte do corpo, por aí vai. Então, esses bonecos eram muito utilizados, né, nos cultos africanos, durante todo o período colonial. Então, os colonizadores, né, ficaram extremamente impressionados, e a partir daí o emprego da palavra feitiço foi para se referir exatamente a esse fenômeno, a esse fato. Né? A maneira, né, a dinâmica de como era feitos, né, realizados os cultos, né, africanos. Pois bem, o Marx, o que é que ele vai fazer na discussão? Ele vai mostrar, né, que as mercadorias, né, o dinheiro, ela também tem esse poder sobrenatural, né, poder mágico, né, elas nos enfeitiçam. E na crítica da economia política que ele vai desenvolver em todo o Capital, essa discussão sobre o feitiço, ela ganha uma posição de destaque no conjunto de toda a elaboração teórica do Marx. Né, como autores marxistas posteriores depois, né, destacaram. Então, por isso que eu, né, sempre dedico 1 a 2 aulas para fazer essa discussão sobre o fetichismo. Então, esse sentido de feitiço, né, ou seja, de culto que se presta a objetos inanimados, atribuindo a esses objetos propriedades naturais, mágicas, místicas, etc., né, o Marx vai empregar toda esse sentido, né, da palavra fetiche para discutir a economia capitalista. Né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai utilizar esse termo, né, para analisar um fenômeno específico das sociedades produtoras de mercadorias, em que os produtos das mãos humanas, né, nós sabemos que as mercadorias são produzidas, né, por intermédio da ação humana, né, nós sabemos, né, que essas coisas só vêm ao mundo, né, mediante processo de trabalho, processo de produção, em que o produto do trabalho da mão humana, mercadorias, parecem ser dotadas de vida própria. Tá? Ou seja, ele está se referindo à autonomia do processo de produção. Então, para Marx, né, as mercadorias e o dinheiro nos enfeitiçam, e depois eu vou explicar melhor para vocês por que eles nos enfeitiçam. Aí vocês vão entender, né? No decorrer da análise. Para ele, né, a fonte do feitiço, né, desse feitiço, né, dessas coisas inanimadas, desses objetos inanimados,
relaciona-se intimamente com a autonomia do processo de produção. Isso significa o quê, professor? Isso significa que, apesar do ser humano ser o sujeito, né, do processo de produção, né, nós que organizamos a produção, né, então nós somos o sujeito desse processo, né, o sujeito fundamental desse processo. Não há produção sem homens e mulheres, né, nós sabemos muito bem disso. Apesar de nós sermos sujeitos desse processo vital, que é a produção de bens e serviços, né, há uma relativa autonomia do processo de produção, que significa nada menos do que o fato de que nós perdemos o controle sobre o processo de produção. Apesar de nós sermos os produtores, né? Então, a produção se autonomiza, ela ganha vida própria. Tá? Ela ganha independência em relação aos sujeitos, ou seja, homens e mulheres. Então, é essa autonomia relativa do processo de produção, ou seja, essa falta de controle sobre esse processo vital para a humanidade. Por que vital? Porque sem produzir bens e serviços, a gente não sobrevive. Essa é uma condição vital para a nossa sobrevivência. Sem produção, né, de bens e serviços, a gente simplesmente não existe. Só vocês pensarem, por exemplo, em alimentos. Alimentos têm que ser produzidos. Não, como é que a gente vai sobreviver sem se alimentar? Correto? E para além dos alimentos, né, produção de meios de transporte, enfim, de tecnologias, de meios de comunicação, né? Tudo isso é condição fundamental para a nossa existência. Sem produção não há humanidade. Então, o que é que o Marx percebe? Que apesar de nós produzirmos, né, ser o principal sujeito do processo de produção, nós perdemos o controle sobre o processo de produção, né, sobre a produção de bens e serviços. Há uma relativa autonomia da produção em relação ao sujeito desse processo. Então, está aí a fonte do fetiche, a origem do fetiche. Então, quando o Marx está falando de fetichismo, ele está se referindo exatamente ao fato de que a humanidade ela perdeu o controle, o domínio sobre o processo de produção. É como se o processo de produção se autonomizasse. Né? É como se ele adquirisse independência quase que absoluta em relação ao sujeito desse processo. Então, a autonomia da produção é que vai explicar, né, a existência do fetiche. Mas, é que é importante. Por que a produção se autonomiza? Por que ela se torna independente em relação ao sujeito? Certo? Por que isso? Por causa do caráter mesmo da produção capitalista. O que é que caracteriza a produção capitalista? O capitalismo se produz o quê? Mercadorias. Né? E é pelo fato desse tipo de sistema econômico produzir mercadorias, né? Ou seja, em função do domínio da forma mercadoria, que o fetiche, né, passa a ter uma existência objetiva, passa a ser um fenômeno, né, regular e característico desse tipo de economia. Né? Então, por isso que o Marx vai fazer o seguinte questionamento, né, ao longo
dessa seção, né? Que é a questão central que ele se coloca. De onde provém o caráter misterioso e enigmático das mercadorias? Porque para entender o fetiche, enquanto fenômeno objetivo, né, essa autonomia do processo de produção, essa falta de controle da humanidade sobre a produção, nós temos que compreender que essa autonomia é em função, né, do caráter mesmo da produção. Se é proveniente do caráter mesmo da produção, e sabendo que a produção capitalista, né, é caracterizada pela produção mercantil, ou seja, pela produção de mercadorias, né, então a fonte do fetiche só pode ser proveniente da própria forma mercadoria. Então, o que é que Marx vai fazer? Ele vai estudar a mercadoria individual para verificar de onde provém a fonte do fetiche. Né? E nós sabemos que toda mercadoria ela tem um valor de uso e tem um valor. Então, o fetiche só pode provir ou do valor de uso das mercadorias ou do valor, ou da forma valor, que eu já expliquei também para vocês anteriormente. Então, de onde provém esse caráter enigmático das mercadorias, né? Fetichista das mercadorias? Né? O Marx vai responder, né, inicialmente, essa questão dizendo que ela não pode provir do valor de uso. Por que não pode provir do valor de uso? Porque cada uma das mercadorias satisfaz necessidades humanas, né, e, por outro lado, elas são produto do trabalho humano. Então, o fetichismo, que diz respeito a esse caráter só um minutinho, pessoal. Misterioso, certo? Enigmático das mercadorias, não pode prover do valor de uso, porque do valor de uso não há nada de misterioso. Certo? Então, essa não pode ser a fonte de fetiche. Então, por exemplo, se a gente pega esse celular aqui, o meu modelo aqui das aulas, né? Há algo de misterioso no valor de uso dele? Vocês sabem para que ele serve? Sabem, não sabem? Sabem. Além disso, vocês sabem que ele foi produzido por intermédio do trabalho humano. Então, vocês sabem que, no caso do celular aqui, ele foi produzido na fábrica da Samsung, né? E aí, para produzi-lo, foi necessário máquinas, equipamentos, instalações físicas, e também foram necessários trabalhadores, né? Para viabilizar a produção desse bem material aqui, que é o celular. Então, não há nada de misterioso como o valor de uso. Então, ele não pode ser a fonte do fetiche, né? De todo o caráter misterioso e enigmático do fetiche das mercadorias. Então, ele só pode ser proveniente do quê? Da própria forma-valor. Né? Da própria forma-valor. Ou seja, o caráter enigmático da forma mercadoria é provir dela mesma. Ou seja, do fato de que toda mercadoria tem um valor. O que isso significa na prática, professor? Não, o que isso significa na prática? Você falou em autonomia do processo de produção, agora está dizendo que a origem do fetiche está na forma mercadoria e mais especificamente da forma valor. O que isso significa na prática? Não? O valor, né, é uma forma social proveniente, né, do caráter mercantil da produção capitalista, né? E essa forma social, ela atua como uma espécie de véu, né, ocultando as relações sociais
estabelecidas entre os diversos produtores de mercadorias. Ou seja, nesse tipo de economia, né, que é a economia capitalista, as relações materiais de produção entre os homens, ou entre homens e mulheres, assumem a forma de relações coisificadas, ou seja, relações entre coisas e não entre pessoas. Né? E não entre pessoas. Então, por exemplo, né? Vocês lembram aqui dessa equação aqui? 20 varas de linho igual a um casaco? Aqui está braças, né? Porque eu peguei de outra tradução. Mas em alguns livros está varas. Vocês lembram aqui dessa simples equação? Lá no estudo das formas do valor? 20 varas de linho igual a um casaco? Vocês lembram disso? Quando eu expresso essa relação de troca dessa forma, né, como se apresenta a relação social aí entre os produtores? Você apresenta como relação entre coisas, não é isso? Ou seja, como se as 20 varas de linho, que é uma mercadoria, né, tivessem essa propriedade, né, de serem trocadas por um casaco. Como se fosse uma propriedade imanente da coisa. Como se fosse uma propriedade intrínseca à coisa. As 20 varas de linho. É a mesma coisa o caso do casaco. Né? Quando eu digo que um casaco é igual a 20 varas de linho, só mudei os lados da equação, né? Parece que a relação não é entre produtores de mercadorias, mas sim entre as próprias coisas. É assim que a relação aparece imediatamente aos nossos olhos, como relação não entre pessoas, entre produtores de mercadorias, mas sim relação entre coisas, entre o casaco, que pode ser trocado por 20 varas de linho. É como se é como se o poder de compra, que é o valor, né? Vocês lembram disso? Como se o poder de compra das mercadorias fosse uma propriedade inerente, intrínseca, né, a essas coisas. Daí o caráter fetichista, daí o caráter mágico, certo? Mas diferentemente, né, do caso, por exemplo, do Anel de Lanterna Verde, né, que ali é pura ficção, esse anel simplesmente não existe, né? No caso das 20 varas de linho, ela realmente consegue comprar um casaco. Bem como também um casaco consegue comprar, certo? 20 varas de linho. Se eu pegar, por exemplo, né, esse mouse aqui, aí eu digo, ó, esse mouse é igual a R$ 85. Né? Como é que se apresenta essa relação social aqui de produção? Se apresenta como uma relação entre coisas, não é isso? Entre uma determinada quantia de dinheiro, R$ 85, mais essa mercadoria aqui, certo? Que é o mouse. Então, essa quantia de R$ 85 tem essa capacidade de comprar um mouse. Né? Ou então, alternativamente, né, ou vice-versa, um mouse pode comprar R$ 85, porque o dinheiro também é mercadoria, lembre-se disso. É o poder de compra dele. Né? Expresso através da forma dinheiro. Então, as relações sociais, as relações de produção na economia capitalista, em seu conjunto, nos diferentes mercados, se apresenta não como relação social entre pessoas, mas sim como relação social entre coisas,
como se essas coisas fossem dotadas de vida própria, como se elas tivessem autonomia, não? Como fosse uma propriedade intrínseca dessas coisas. Não? E por que as relações sociais aparecem de forma invertida? Né? Ou seja, coisas figurando como sujeito, certo? E o objeto figurando, ou melhor dizendo, o sujeito figurando como objeto, né? Que são as pessoas, né? Os produtores de mercadorias, tá? E o objeto, que são as mercadorias e o próprio dinheiro, figurando como sujeito dessas relações sociais, nas relações econômicas. Por causa do caráter fetichista desse tipo de economia. Então, o fetichismo não é um fenômeno particular, né, associado a uma determinada mercadoria, ou a um determinado padrão monetário, por exemplo. Ele é um fenômeno global. Certo? Ele é um fenômeno global e que está presente, e como fenômeno global está presente nos diferentes mercados. Então, na economia capitalista, as relações sociais nunca aparecem como relação entre pessoas, ou seja, entre proprietários de mercadorias. Se apresentam sempre como relação entre coisas. Né? Do dinheiro com outras mercadorias, de outras mercadorias com dinheiro, então entre duas mercadorias diferentes. É assim que a coisa se apresenta, né? Pelo menos à primeira vista. É assim como as coisas se apresentam aos nossos olhos. Quer ver um exemplo? Quando eu digo assim que, como por exemplo, quando a teoria econômica fala que a função do dinheiro é funcionar como unidade de conta, como meio de compra. Isso é reflexo do feitiço. Por quê? Porque se atribui a capacidade de compra do dinheiro, né? Ou se entende a capacidade de compra do dinheiro como uma propriedade inerente à própria forma de dinheiro. Não se entende o dinheiro como produto, né, do desenvolvimento das relações sociais de troca. Então, o desenvolvimento das relações sociais de troca, né, o intercâmbio, né, e o desenvolvimento da divisão social do trabalho, tá, é que vai permitir, a partir de um determinado momento, o surgimento dos diferentes mercados, do dinheiro, etc, etc. Né? Só que essas coisas não são entendidas como elas deveriam ser entendidas, como fruto das relações sociais, das relações de produção. Elas são entendidas, né, como propriedades naturais dessas coisas e não propriedade social das mesmas. Vou dar um exemplo mais concreto para vocês, né, para não ficar muito no abstrato. Alguém pode dizer, não, professor, mas realmente o dinheiro funciona como unidade de conta, ele realmente é uma propriedade inerente ao dinheiro, né, poder comprar coisas. Bom, se for assim, então, como é que você me explica, né, que uma moeda de cruzeiro ou cruzado não compra mais nada hoje em dia? Antes do real, né? Antes do real, a unidade padrão monetário vigente no país, né? É entre cruzeiro e cruzado. Você pega uma nota dessa antiga, né? Ela não compra mais nada hoje em dia. Ou seja,
O real hoje, por exemplo, só funciona como dinheiro porque ele é validado socialmente para poder atuar como dinheiro. Ou seja, ele é uma criação da sociedade, uma criação social. Uma criação social. Não é um atributo inerente à coisa. Não é uma propriedade inerente à coisa. Não é uma propriedade que nasce com a coisa. É o desenvolvimento das relações sociais, ou seja, relações de produção entre diferentes produtores de mercadorias, né? Que pressupõe divisão social do trabalho, propriedade privada, etc., etc. Desenvolvimento dessas relações sociais, né? Que permitem ao dinheiro ter poder de compra, que permitem ao dinheiro poder funcionar como equivalente geral da economia. Não é uma propriedade da coisa, mas sim é uma propriedade que foi conferida ao dinheiro, em função do desenvolvimento das relações sociais, ao longo do tempo. Então, por isso é uma propriedade social. Tal como é o caso das mercadorias. As mercadorias têm valor não porque elas nascem com valor, não é uma propriedade natural dessas coisas. Tá? Ela tem valor porque esse objeto material, né, esse produto do trabalho humano, se transformou em mercadoria. Se transformou em mercadoria. Então, como ele se transformou em mercadoria, ele vai ser negociado nos mercados. Então, ele vai ter um valor de troca. Então, o feitiço, ele é a expressão de uma inversão nas relações sociais, no qual as coisas figuram como sujeito e o sujeito figura como coisa, que no caso são os diversos proprietários privados de mercadorias. Vou dar mais um exemplo concreto. O que é que vocês, né? Eu quero chamar vocês para a discussão, porque essa é uma discussão complexa. Jabs, por exemplo. O que é que você costuma comprar normalmente no mercado, Jabs? Diga um item só. Se você não achar... Tem problema de falar? Não, tem não, professor. Normalmente, tipo assim, o que eu mais compro seria livros, normalmente. Aí travou. Jabs? Tá me escutando, professor? É que eu acho que travou aqui. Me diga alguma coisa que você compra normalmente no mercado. Normalmente, tipo assim, que eu compro é livros. Travou de novo, será? Eu acho que travou dele. É do professor, né? É do professor, eu tô te escutando. Agora ele tá travado. Ele travou. Vocês estão me ouvindo? Tô, Agora professor. sim. Agora foi. Então, foi o meu que caiu, né? Eu estou perguntando, Jabs, o que é que você compra normalmente no supermercado? Uma coisa só, um produto só, que você faz com frequência, quando você compra. Você compra. No supermercado? Uma coisa só. Qualquer coisa. Biscoito, algum Biscoito, lanche. pronto, ótimo, pronto, biscoito. Quanto é que custa? R$ 5? R$ 4? R$4. Então, olhando à primeira vista essa relação de troca aí, como é que essa relação social se apresenta à primeira vista? É uma relação entre o biscoito, correto, que você compra, com os, sei lá, digamos que ele custe R$ 5, né? Com a nota de R$ 5, correto? Não é assim que a relação se apresenta na prática? Sim. À primeira vista?
Sim, sim. Sim, beleza. Só que aí é que está a questão. A relação social, de fato, não é entre o biscoito que você compra normalmente e os R$ 5, essa quantidade em dinheiro. A relação, na prática, é entre o produtor de biscoito, né? Ou seja, o trabalhador que produziu o biscoito, sob determinadas condições sociais, né? Então, ele produzia em alguma empresa, né? Nestlé, por exemplo, produz biscoito, não é isso? Então, esse biscoito foi produzido lá na fábrica da Nestlé, né? Que é uma empresa industrial, do ramo industrial. Né? Produz leite, mas vamos ficar no biscoito. Ela produz o biscoito, certo? Aí, ela produz o biscoito, né? Depois esse biscoito vai ser vendido em algum supermercado aqui de Sergipe. E você vai lá e compra esse biscoito. Então, no fundo, essencialmente, a relação social foi entre as coisas ou entre as pessoas? No fundo, a relação social foi, né, o agente econômico, né, no caso a empresa, que produziu o biscoito, que é de propriedade de alguém, né, no caso da Nestlé, né, com, por exemplo, né, digamos que se você trabalhar, a relação entre a empresa que produziu o biscoito com, né, ou seja, ofereceu essa mercadoria, né, no mercado, e se você trabalhar, e entre você que fornece uma outra mercadoria que é a força de trabalho. Então, ela trocou o produto do trabalho dela, o biscoito, né, que é resultado da produção, né, da fábrica da Nestlé, com o produto do seu trabalho, que é o dinheiro que você recebeu enquanto salário, né, pela venda da sua mercadoria força de trabalho. Que depois eu vou explicar o conceito mais adiante, né, como na segunda unidade. Né? Então, essa é a relação social. A relação social não se estabelece diretamente entre a fábrica, né, a empresa Nestlé, e você, né, que trabalha, etc. Né? Não é assim. Você troca o seu produto do trabalho diretamente com o produto do trabalho da empresa Nestlé. A relação social dos produtores não se estabelece de forma direta, mas através de forma indireta. Ao quê? Através do quê? Da troca de mercadorias no mercado. Né? Através da troca de mercadorias no mercado. Se você, por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo aqui, né? Essas pessoas que vendem... um exemplo aqui. Pessoas que vendem acarajé na rua, né? Essas baianas do acarajé. Elas vendem o acarajé delas, não é isso? Aí recebem uma soma em dinheiro, que é equivalente geral, né? Então, ela só vai citar dinheiro, né? Na venda do acarajé, do abará, etc. Aí, com esse dinheiro, ela vai pagar os custos, né, etc., e vai ter um lucro, né? Vai ter um lucro. Parte desse lucro, né? Parte da receita que ela obtém, né, com a venda do acarajé ao longo do mês, ela vai fazer o quê? Ela vai comprar coisas para a família dela, né? Comprar alimento, vai pagar luz, água, etc, etc. Correto? Então, aí ela vai lá e compra o mesmo biscoito que você compra, Jabs. Né? E aí ela leva, né, a quantia lá ao supermercado e compra o biscoito. Essa relação social aí foi entre dois produtores. Entre quem produziu o biscoito e a outra produtora, né,
no caso, a Baiana de Acarajé. Né? Então, houve uma troca aí entre o produto do trabalho de quem produz biscoito com o produto do trabalho de quem produziu o acarajé. Só que essa relação não se estabelece de maneira direta entre esses dois produtores. A Baiana do Acarajé não pega o acarajé dela e troca por uma certa quantidade de biscoitos da Nestlé. Né? Ela transforma, né, o acarajé dela em dinheiro, né, com a venda do acarajé, e com base nesse dinheiro, ela compra, né, uma certa quantidade de biscoitos para alimentar a família. Então, a relação não é entre produtores. Na verdade, a relação é entre os produtores, mas só que não é uma relação estabelecida diretamente. É uma relação estabelecida indiretamente. Através do quê? Da troca de mercadorias, ou seja, compra e venda de mercadorias. Enquanto a Baiana comprou, né, o acarajé não, o biscoito, né? O acarajé ela vende. Quando ela comprou o biscoito, a empresa, né, vendeu o biscoito. Então, a relação social, que se estabelece mediante a troca de mercadorias, se estabelece de forma indireta. Então, essa circunstância, né, ou seja, o fato de que essas relações não são estabelecidas diretamente entre os diferentes proprietários privados de mercadorias, né, que permite, né, que viabiliza o fetichismo, enquanto fenômeno característico das sociedades produtoras de mercadoria, né, dos sistemas econômicos produtores de mercadorias. Tá? Deu para entender, pessoal? Eu sei que é complexo, estou tentando ser o mais... como se diz? O mais simples, né? Tentando simplificar ao máximo, ser o mais didático possível. Então, vocês têm que perguntar. Se vocês não perguntarem, aí fica complicado, né? Para aparar as arestas. Professor? Né? Diga, pode falar. Tem como você dar outro exemplo? Certo. Imagine que você vai comprar, né? Você trabalha, Beatriz? Você é novinho? Acho que não, né? Não, né? Você quer saber, sim ou não? Eu vou dar um outro exemplo, para facilitar. Pode falar, não? Professor? Ah, É que tá me travou ouvindo? aqui. Tá falando? Só quero saber se você trabalha ou não. Alô? Meu vídeo tá travando? Não, professor, você tá de boa. Dela, acho que o dela travou. É dela, é. Então, vamos lá. Foi o dele. Eu acho que foi o seu, mas vamos lá. Todas as pessoas, todos os agentes econômicos, na economia capitalista, vão atuar como produtores de mercadorias, viu, Beatriz? Todos nós atuamos como produtores de mercadorias. Então, isso significa o quê? Que nesse tipo de economia, certo? Há uma ampla divisão social do trabalho. O que é divisão de trabalho? É divisão de tarefas. Significa que cada produtor vai produzir uma quantidade limitada de mercadorias. Pode ser até mais do que uma, mas vai ser sempre uma quantidade limitada. Dada, né, a divisão do trabalho. A divisão social do trabalho. Então, por exemplo, se você, Beatriz, produz celular,
Tá? Você sabe que você não pode viver apenas com celular, não é isso? O celular é importante para a nossa vida, né, para se comunicar, mas a gente não só vive de celular. Nós temos que comprar o quê? Comida. Nós temos que ter acesso a comida, por exemplo. E nós não produzimos comida. Quem produz celular não produz comida, por exemplo. Cada divisão social do trabalho. Então, a gente não produz tudo que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Certo? Então, se você produz um celular e você precisa de feijão, né? Então você precisa levar o produto do seu trabalho, o celular, ao mercado para trocá-lo por feijão. Correto? Para trocá-lo por feijão. Essa troca pode se dar de forma direta, né? Trocando diretamente o celular pelo feijão, né? Tal como você troca o álbum de figurinha, né, com seu primo, com seu amigo. Foi o caso do Jabes, né? Alguma coisa lá que ele trocou com um amigo dele, né? O exemplo que ele deu lá na aula passada. Tá? Que aí, no caso, seria o escambo. Né? Você troca, né? É uma troca direta de mercadorias. Ou essa troca, né, do celular pelo feijão pode ser mediada pelo dinheiro. Então, você vende, que é o equivalente geral. Então, você vende o celular, certo? Obtém uma soma em dinheiro, e com essa soma em dinheiro, você vai comprar o feijão que você precisa para você se alimentar. Viu, Beatriz? Isso é válido para você e para qualquer outro aqui dessa sala, né? Que está presente nessa sala virtual. Então, observem que o dinheiro também tem essa importância, né? De dinamizar as relações de troca, né? Porque imaginem vocês, se não houvesse dinheiro, você teria que achar um produtor de feijão, certo? Que tivesse disposto a trocar o feijão dele por celular. Ou seja, que ele tivesse necessidade de celular. Né? Para você poder trocar o seu celular pelo feijão. Porque, normalmente, na relação de troca, né, você tem um consenso, né? Entre as duas partes. Quando você tem o dinheiro, você não precisa, né, encontrar um produtor de feijão que tem interesse em celular. Porque você pode vender para um outro produtor de livro, por exemplo. O produtor de livro quer seu celular, então ele paga pelo seu livro, em dinheiro. Aí você recebe o dinheiro e com esse dinheiro você compra o feijão que você precisa para alimentar sua família. Certo? Pois bem, alunos, olhem bem. Nesse caso aqui, né, que eu chamei a atenção, como é que se dá a relação social? No fundo, essencialmente, a relação é entre quem produziu o celular, no caso a Beatriz, ela produz celular, né? Ela tem tecnologia, tem máquinas, equipamentos, né? Então, em função da divisão social do trabalho, ela se especializou na produção de celulares. Ela tem tecnologia, máquina, equipamento, tem a matéria-prima, né? Então, ela pode produzir celular. Então, ela tem que trocar o produto do trabalho dela, que é o celular, que ela vai produzir em condições privadas, né? Então, ela que vai decidir a quantidade de celular que ela vai produzir, um modelo de celular que ela vai, né, ofertar, né, no mercado, etc. Né? Ela que vai decidir qual vai ser o preço que ela vai, né, ofertar o celular dela no mercado. Então, né? E por que a decisão é privada? Porque ela produz em condições privadas. Certo? Então, ela vai trocar o celular dela pelo feijão, que também é produzido sob condições privadas por alguma empresa, por algum indivíduo. Tá? Por alguma empresa, por algum indivíduo. Então, essencialmente, a relação social é entre quem produziu feijão, o produtor de feijão, com o produtor do celular, que no caso é a Beatriz. Só que essa relação social não se apresenta assim na prática. Ela não se apresenta como uma relação entre pessoas ou entre produtores de mercadorias.
ela se apresenta como uma relação social entre coisas, ou seja, entre o celular, uma determinada quantia de dinheiro, né, que vai ser trocada por esse celular, né, que vai ser gasta, né, para adquirir celular, e depois, né, que você vende, que a Beatriz vende o celular, de posse do dinheiro, que é coisa, né, um objeto inanimado, ela vai comprar o feijão, os quilos de feijão que ela necessita para alimentar a família. Durante 1 mês, 2 meses, seja lá o que for. Né? Então, a relação social se apresenta como relação entre coisas e não entre relação entre pessoas. Tá? Ao se apresentar dessa maneira, a relação social, ela acaba ocultando a relação social entre os produtores. Acaba ocultando a relação social entre os produtores. Certo? De tal forma que, na medida em que se cristalizam e que se desenvolvem essas relações sociais feitiçizadas, ou seja, invertidas, né? O fetichismo ele se consolida na sociedade. Tá? Então, por exemplo, o dinheiro, que é um produto do desenvolvimento das relações sociais de troca entre os diferentes produtores de mercadorias, se atribui ao dinheiro a propriedade de poder comprar coisas, como se fosse algo inerente à coisa, como se fosse uma propriedade imanente da coisa. Tal como o anel lá do Lanterna Verde, né, confere poder ao seu possuidor, né? Então, por exemplo, o Hal Jordan, quando ele usa um anel, ele pode até voar pelo espaço. Não é isso? Ele fica poderoso, pode voar pelo espaço, etc, etc. Ele pode até se aproximar do Sol, a gente já viu isso em desenho. Né? Isso tudo devido ao poder do anel. Se por acaso ele se aproximar do Sol, né? Ele está lá protegido, né? Pelo anel. Né? Faz um escudo lá para não... Se tirar o anel, ele derrete na hora. Né? Ele derrete na hora. Então, no caso, né, do dinheiro, é a mesma coisa, só que aí não é algo da ficção, não é um poder fictício, é um poder real que o dinheiro tem na nossa sociedade. Mas esse poder não é propriedade da coisa, não é uma propriedade imanente do dinheiro, como, né, normalmente se atribui na teoria econômica. Isso é uma propriedade social, não nasce com a coisa. Para uma coisa atuar como dinheiro, ela tem que ser validada socialmente. Então, ela é um produto das relações sociais. Então, isso que explica, por exemplo, o caso de que uma nota de cruzeiro cruzado, que antigamente você podia levar em qualquer lugar e comprar, hoje você não pode comprar mais. Certo? Vou dar um outro exemplo que é até melhor para vocês entenderem. Uma nota de real, né, que a gente pode comprar em qualquer lugar do Brasil, né? Nós sabemos, né, que é o padrão monetário vigente, né? A unidade monetária vigente no nosso país. Esse real, se você levar lá para a Tailândia, você não compra nada. Por que você não compra nada? Porque ninguém lá vai aceitar na Tailândia. Porque lá ele não funciona como dinheiro. Você tem que transformar o seu real em dólar. Porque no mercado internacional, a moeda que funciona como dinheiro é o dólar. E não o real. O real só funciona como dinheiro aqui no Brasil. Ele só serve para comprar coisas aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Mas se você viajar para o outro lado do mundo, lá na Tailândia, você não compra nada com uma nota de R$100. Por isso que você tem que, né, ir numa casa de câmbio e trocar o seu... Desculpem, seu real por dólar para poder viajar, fazer viagens internacionais. Porque ninguém vai aceitar real lá na Tailândia. Nenhum comerciante lá, se for no shopping lá na Tailândia, você não vai comprar nada com uma nota de 50, R$100. Isso mostra que o quê? Mostra o quê? Que o poder de compra do dinheiro, que muitas vezes é compreendido como uma propriedade imanente da coisa, certo? Uma propriedade imanente da coisa, não é
propriedade natural dessa coisa, mas sim uma propriedade social. O dinheiro é o fruto das relações sociais. Né? Em todas as funções que o dinheiro exerce, meio de compra, meio de pagamento, etc., que a gente vai ver, né, quando a gente discutir o terceiro capítulo do Capital, são funções que o dinheiro desempenha, mas que são funções decorrentes da propriedade social do dinheiro. Não é algo que nasce com a coisa. Para que ele possa exercer essas funções, ele tem que ser validado socialmente. Tá? Tem que ser validado socialmente. Por isso que a gente não pode chegar em casa, por exemplo, né, desenhar uma nota de R$1 numa folha de caderno e sair, recortar e sair por aí tentando comprar qualquer coisa, porque não é validado socialmente. É a Casa da Moeda que produz essas notas, essas cédulas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, é a sociedade que valida essas coisas. Mas por que a gente a enxerga como, por exemplo, dele compra do dinheiro como algo inerente à coisa? Porque as relações sociais aparecem de forma invertida, devido à forma-valor, à forma-mercadoria. A forma-valor oculta a relação social. Né? Por exemplo, aquelas 20 varas de linho igual a um casaco, a relação social é entre quem produz o casaco e quem produz as varas de linho. Mas, devido à forma-valor, ela se apresenta o quê? Com uma relação entre duas coisas. Entre a mercadoria, que são as varas de linho, e a mercadoria casaco. Ou poderia ser entre a mercadoria casaco e o dinheiro. Tantas onças de ouro, então, R$5, R$10, R$20, etc. Né? Então, daí a fonte do fetiche, da mercadoria e particularmente do dinheiro. Né? Porque o fetiche, ele surge com o desenvolvimento da produção de mercadorias, ele se consolida e atinge o seu clímax, né? o ápice de seu desenvolvimento com o surgimento da forma dinheiro. Né? De tal forma, né, que nós acabamos sendo enfeitiçados por essa forma. Então, por exemplo, o que é que a maioria das pessoas desejam na vida? Né? Vocês sabem disso. Ganhar muito dinheiro, ficar milionário, né? Acumular muito dinheiro. É ou não é? Isso é feitiço. Isso é o feitiço, é o fetiche do dinheiro. Né? Isso é o feitiço, isso é proveniente do fetiche da mercadoria. Né? Nós acabamos nos tornando escravos da nossa própria criação. Né? A nossa vida passa a depender da coisa, daquele objeto. Nós somos mais ou menos valorizados socialmente em função da posse de dinheiro. Né? Mas não só do dinheiro, porque também o fetiche, né, da mercadoria de dinheiro, mas também das outras mercadorias. Né? Quando a gente tem um carro bonito, né, caro, etc., a gente é valorizado socialmente. Isso é fetiche. É ou não é? Quem são as pessoas mais valorizadas socialmente? São pobres ou ricos? Você sabe que são os ricos, correto? Você sabe disso. Quem é que detém poder na sociedade? Quem é que detém, além de prestígio social, poder político, etc.? Quem tem dinheiro. Isso é fetiche. Mas só que é um fetiche real. Porque realmente, as pessoas que têm dinheiro, realmente elas, né, controlam a sociedade. Controlam a política, né? Detém prestígio social. Né? As pessoas querem ouvir pessoas ricas falando. Os alunos de economia mesmo ficam entusiasmados com os Elon Musks da vida, né, os Jeff Bezos da vida, né? Ah, não, vou ser um dia igual a esse cara, vou ganhar muita grana, vou ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, comprando, né, comprando, revendendo ação, né, vendendo, comprando ação, fazendo revenda e por aí vai. Isso é fetiche. Essas coisas nos enfeitiçam.
Isso é o feitiço. Isso é o fetiche da mercadoria, né? Que se potencializa com o surgimento da forma dinheiro. Então, o dinheiro passa a ser objeto de desejo, né? Passa a ser objeto de desejo, passa a ser, muitas vezes, causas de conflitos, né? Como, por exemplo, pessoas que são sequestradas, que são assassinadas, né? Até por motivos mesmos, o dinheiro gera até guerras, né? Essas guerras são empreendidas tendo como principal causas econômicas, tá? Causas econômicas. A violência, né, do cotidiano. A gente pode simplesmente ser, enfim, passar por uma situação constrangedora, ou mesmo ser violentado, assassinado, porque a pessoa que rouba, o objeto né, o interesse maior dela é obter dinheiro com roubo. Seja de mercadoria ou seja do próprio dinheiro, né? E tem muitos casos, né, de assaltos a lojas, né, que desviam cargas, né, valiosas, né? Isso tudo é função do feitiço. Isso tudo em função do feitiço. Ficou claro, Beatriz? Pode ir as coisas aí no chat, quer dizer. Deu para entender melhor agora? Hein, pessoal? Eu sim, professor. Entendi sim, professor. Agora eu consegui entender melhor. Então, a forma valor, né, que é a fonte do feitiço, né, ela atua como uma espécie de véu, como eu já falei, ocultando a relação social fundamental. Relações de produção estabelecida entre os homens sob as condições da produção mercantil capitalista, né? Então, devido a essa forma, o caráter social dos trabalhos privados aparece como propriedade social e que é natural aos produtos do trabalho, que foi o que eu falei. O papel do dinheiro como equivalente geral parece ser derivado de sua própria natureza, né? Ou seja, para Marx, o fetichismo da mercadoria diz respeito a uma relação social estabelecida entre diferentes proprietários privados de mercadorias e que para eles assume a forma fantasmagórica de uma relação social entre coisas, certo? Entre coisas. Por exemplo, quando você pega uma nota, uma cédula de 100, 50 reais, toda a relação social que deu origem àquela cédula está completamente apagada. Por exemplo, se você pega 50 reais da minha carteira, né? Se eu mostrasse agora uma cédula de 50 reais, né? Na minha aula. Se eu mostrasse agora. Eu não vou pegar porque, com esse negócio de Covid, eu não quero pegar em superfície, né? Minha carteira sempre está, como eu saio, né? Então eu deixo ela separada, né? Se eu pegasse agora, eu teria que passar álcool gel e por aí vai. Vamos lá. Digamos que aqui eu tivesse com uma cédula aqui. Só faço imaginar a cabeça de vocês. Essa cédula de 50 reais, né? Que é a forma de valor autonomizada, né? Que eu já expliquei para vocês naquela discussão, né? Sobre as formas do valor, que é o valor autonomizado. O dinheiro não é nada mais é do que a autonomização da forma valor, né? Em relação aos cofres das mercadorias. Uma nota de 50 reais. Quando você olha para a nota de 50 reais, você não consegue enxergar a relação social que deu origem a essa cédula. Tá? Qual foi a relação social que deu origem aos meus 50 reais? O meu trabalho aqui enquanto professor. Não? Então, uma parte do meu tempo de trabalho, eu criei um valor correspondente a essa cédula de 50 reais. Mas quando você olha a cédula, toda a relação social está apagada. Está camuflada. Ela fica invisibilizada. Ela não aparece imediatamente aos nossos olhos.
né? São como os átomos, né? Eles existem, mas a gente não consegue enxergá-los. As moléculas, né? Molécula da água, a gente não existe, mas a gente não consegue enxergar. É igual a relação social, né? As relações sociais de produção, elas existem. A gente produz, né? Produz bens e serviços, a gente restabelece relações de produção. Mas essas coisas ficam invisíveis, porque a relação social é totalmente obscurecida pela forma-valor, que são as mercadorias e o dinheiro. Quando você olha essa mercadoria aqui, né? Deixou de ser mercadoria, né? Porque se tornou objeto de consumo, né? Mas quando você olha esse celular aqui, toda a relação social que deu origem a ele, né? O processo de produção, né? Que viabilizou a produção dessa, né? Maravilha tecnológica, digamos assim, né? Desaparece completamente. Você vai lá no stand lá da Samsung, lá no shopping, que tem os celulares, né? Escapas, etc., né? Enfim, vários produtos da Samsung lá que são comercializados. Quando você olha para essas coisas, a relação social simplesmente desaparece. Tá? Simplesmente desaparece. Inclusive, isso é válido também para o período da escravidão. Então, várias fortunas monetárias, né, foram acumuladas, principalmente pelos principais países europeus, nas principais economias europeias, com base no tráfico de escravos. Então, os escravos eram negociados, mas quando você via lá a cédula de dinheiro, toda essa relação social, né, essa bizarrice que é a escravidão, está invisibilizada. Torna-se invisível essa relação social, por meio da forma mercadoria e da forma dinheiro. Se você obter 100 reais matando uma pessoa, né, você matou uma pessoa e conseguiu, a pessoa lhe pagou para você, você está com a nota de 100 reais. Quando você vai ali no posto, né, posto não, gasolina não, porque a gasolina está muito cara. Quando você vai na padaria e compra pão com aqueles 100 reais, quando a pessoa olha para a nota de 100 reais, ela não consegue enxergar a relação social que deu origem àquela nota de 100 ali, que no caso foi um assassinato. A relação social completamente apagada pela forma. Então, isso que dá origem ao feitiço. É por isso que nós somos enfeitiçados pelas mercadorias, né? Pelo próprio dinheiro. E isso, pessoal, esse feitiço não tem nada a ver com conhecimento. Eu também sou enfeitiçado por essas formas. Entendeu? Eu sei, né? Eu compreendo cientificamente o fenômeno, mas isso não significa que eu esteja imunizado contra o fenômeno, né? Contra o feitiço. Isso não quer dizer que eu não seja, o que pode diferenciar de uma pessoa a outra é o grau, né? De enfeitiçamento, digamos assim. Mas o feitiço, ele é comum, né? Para todos os indivíduos. Todos os indivíduos estão enfeitiçados. Isso deriva exatamente do fato das relações sociais estarem completamente invertidas. Sujeito figurando como objeto e objeto figurando como sujeito. A relação não aparece como relação entre produtores privados de mercadorias, né, que produzem condições privadas em função da visão social do trabalho. Não. A relação social se apresenta como relação entre coisas e não como relação entre pessoas. E quando você troca por o seu trabalho celular e compra feijão, a relação é entre você que produziu o celular com a pessoa que produziu o feijão. Essa que é a relação real. Mas, à primeira vista, essa relação se apresenta como relação entre o próprio celular e o feijão. Ou então, a relação entre essas duas coisas mediadas por uma outra coisa que é o dinheiro. Então, daí a origem do feitiço. Né? Daí o fato do dinheiro ser um objeto de desejo. Daí estamos todos nós enfeitiçados por essas coisas. Que são nada mais que objetos inanimados.
Daí o porquê que a gente fica, que carrão da Volvo, né? Que carrão lá da Ferrari. A gente está completamente fixado por essas coisas. Né? Por isso que essas coisas passam a ser objeto dos nossos desejos. Poxa, se eu tivesse um carro da Volvo, as pessoas iam me respeitar, né, etc. Eu seria respeitado socialmente. Pô, se eu tivesse mais dinheiro na minha conta, aí eu seria respeitado por todo mundo. Acho que todo mundo já pensou alguma vez sobre isso. Vocês já pensaram nisso? Já fizeram uma reflexão sobre isso? Mesmo sem conhecer as origens, as causas? Alguém poderia falar aí no chat? No chat, quer dizer? Sim, né? Sim, professor. Todo mundo já refletiu sobre isso, pessoal. Todo mundo já refletiu sobre isso. Eu tenho certeza absoluta sobre isso. Por que as pessoas que têm tanto dinheiro têm prestígio, a gente aqui quer... Principalmente as pessoas que são mais pobres, né? Por que a gente é ferrado aqui e ninguém nos valoriza socialmente? Até gente da nossa família, né, etc. Né? Tem muito disso, né? Você tem uma família muito grande, né? Aí, normalmente a parte daquela família que é mais pobre é mais... Né? Não usufrui do mesmo, digamos assim, do mesmo respeito, né? Do que os membros da família mais ricos, né? Que têm melhores condições, né? Socioeconômicas, digamos assim. Né? Eu já vi isso de muitos, até parentes, familiares, pessoas conhecidas, íntimos meus, provavelmente vocês também, né? Ou vocês mesmos já comentaram sobre isso, ou já conversaram com amigos, com parentes próximos, etc., irmão, irmã, e por aí vai. Né? Então, o dinheiro ele passa a ser objeto de desejo, ele passa a nos enfeitiçar completamente, assim como também as mercadorias, as marcas. Ó, o tênis da Nike, eu quero um tênis Nike, né? Tênis da Mizuno, a roupa da Umbro, né? Da Puma, né? Enfim, a calça de determinada marca, né? A camisa da Lacoste, né? Enfim, isso é fetiche, é a expressão do fetiche, né? O carro, a Ferrari, carro de luxo, o carro da Volvo, o carro da Mitsubishi, sei lá, Ô, professor, Hã? eu lembrei de uma coisa engraçada, né, que eu lembro de ter visto uma série. Tipo assim, o cara, ele tinha um terreno em um lugar que ele, tipo, que tinha ouro, né? Aí uns mineradores pediram, né, pra ele, pedindo a autorização dele para minerar no local ali. Aí ele falou que, tipo, que ele deixava se uma parte do ouro obtido ficasse para ele. Aí, tipo, ele falou que não queria, ele só queria que os filhos dele brigassem pelo ouro. Como é o nome desse filme? Não, é uma Você série, lembra? o nome é A Febre do Ouro. Tipo, Não conheço, no não. Discovery. No Discovery. Depois eu vou procurar até para ver, parece que é interessante. Mas, enfim, vocês veem em filmes, até na vida real, né? O quanto o dinheiro, né? Passa a ser objeto de conflito, de discórdia, enfim, né? Passa a ser até tratado como objeto de adoração por muitos, né? Isso é tudo reflexo do fetichismo, da mercadoria, né? Que atinge seu ponto culminante com o fetichismo do dinheiro. Então, para essa primeira parte da discussão sobre o fetichismo, deu para vocês entenderem a complexidade do fenômeno? Sim, deu, professor. Inclusive, viu, o fetichismo chegou a tal... se desenvolveu a tal ponto, né, que muitas igrejas hoje, elas nem se preocupam mais com a salvação da alma. Vocês devem saber muito bem do que eu estou falando, dos anos que eu estou falando. Né? Então, muitas igrejas, o que elas prometem não é mais a salvação da alma, enfim, o engrandecimento espiritual, etc.
né? Elas oferecem, enfim, prosperidade financeira. Você vê que o fetichismo, ela invade até o terreno das religiões. As igrejas que mais crescem hoje em dia não são aquelas que prometem a salvação da alma, né? A proximidade com Deus, etc., né? O engrandecimento espiritual, etc. São as igrejas que prometem prosperidade financeira. Já vi muita gente levar, por exemplo, como se diz? Carteira de trabalho para a igreja, né? Ou então como dar de presente certos bens materiais, né? Como se ali fosse uma espécie de investimento para obter mais depois, né? Como se fosse um investimento em ações. Esses fenômenos que a gente está acostumado a ver, etc., principalmente nas religiões neopentecostais, também são reflexo do desenvolvimento do fetichismo da mercadoria. E, obviamente, né, e consequentemente, do fetichismo do dinheiro. E todo esse fetichismo deriva exatamente dessa inversão das relações sociais, né? Desse caráter invertido, desse processo de reificação das relações de produção. São as relações coisificadas, ou seja, relação entre coisas e não entre pessoas. Mas na próxima aula, né, na aula que eu vou gravar hoje à noite com outra turma, eu vou ainda continuar essa discussão com feitiço, que é uma discussão bastante complexa, e, enfim, e aí eu vou finalizar, certo? Mas, obviamente, vocês podem, posteriormente, tirar mais dúvidas, mas, parcialmente, né, eu já tratei de pontos importantes dessa discussão, mas vai ter um pouco mais, né, principalmente na aula que eu vou dar hoje à noite, e depois eu vou, enfim, disponibilizar para as duas turmas. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, professor. Deu para entender? Esse Deu. É a temática do... Então, eu vou fechar aqui. Essa é a temática que